Bom, gente, como eu falei, a nossa disciplina é comunicação e expressão em língua portuguesa. Tá todo mundo me escutando e vendo o slide, né? Sim, Que bom. Sim, professor. Pois vamos começar aqui. Vou passar primeiro sim. slide, que é a nossa reflexão inicial, né? A gente faz sabe que falar, que se comunicar com o outro é algo do nosso dia a dia. A gente não é só por palavras que a gente se comunica, né? Nos comunicamos de diversas formas e por diferentes meios. Podemos nos expressar usando um abraço, um beijo, um grito e até mesmo o silêncio é capaz de comunicar uma mensagem. Se você está gritando, pode ser um grito pedindo socorro, um grito de tristeza, um grito de alegria. Um abraço também pode passar uma mensagem, pode ser um abraço você confortando uma pessoa. Então, existe várias formas da gente se comunicar, não é só escrever ou falar. Aspectos individuais como o modo de olhar, de falar e o tom de voz também dizem muito a nosso respeito. A forma como você se expressa também está passando uma imagem de você. Se você é uma pessoa que fala muito alto, às vezes você passa uma imagem até de grosseiro, né, para as pessoas, dependendo do ambiente que você está. Então, no ambiente de trabalho, nas empresas, você tem que pensar nas suas atitudes, na forma como você fala, na forma como você se comporta, porque você pode até estar passando uma imagem errada, principalmente durante uma entrevista de emprego. Tenho certeza que vocês já passaram por esse tipo de entrevista, que a gente fica bem nervoso, né? Então, a forma como você se porta, até a sua roupa, também está passando uma imagem. Você está passando um tipo de comunicação para quem está lá, né? Nossas escolhas como roupas, corte de cabelo, gosto musical e alimentar também podem passar mensagens sobre nossa personalidade. Nosso modo de escrever e falar transmite uma mensagem sobre o nosso perfil acadêmico e profissional. Empresas e clientes valorizam profissionais que sabem se comunicar e se expressar bem. Então agora a gente vai ver aqui a diferença entre linguagem, língua e fala. A linguagem é uma capacidade unicamente humana. Vocês sabem que os animais eles emitem sons, né? Mas a linguagem ela é unicamente humana. Sua aquisição e desenvolvimento se baseia em uma predisposição inata do cérebro humano e nas interações sociais. Por meio da linguagem, nos tornamos sujeitos no mundo, capazes de realizar ações, expressar sentimentos e aprender. A língua, a linguagem é tudo isso, né? Essa forma da gente se expressar são as nossas ações, os sentimentos, essa questão de, a forma de aprender, enquanto que a língua é o conjunto de palavras organizadas segundo regras. Por exemplo, nós utilizamos a língua portuguesa. A língua portuguesa ela é regida por regras. Você tem que falar assim assado. A língua inglesa também você tem que seguir várias regras. Você não pode qualquer coisa e é inglês. Não é assim. Ela segue uma regra. Por isso que ela é uma língua. A linguagem é algo mais abrangente, como tem aqui do início. São ações, as formas de se expressar. Como eu falei, a roupa está passando um tipo de linguagem. O seu corte de cabelo, a forma como você, um abraço, tudo é um tipo de linguagem, enquanto que a língua é a língua portuguesa, a língua inglesa, que são regidas por normas. Por esse motivo, a língua não pode ser modificada a qualquer momento. Aí eu tenho aqui com um exemplo essa frase aqui. Com licença, o que vocês estão fazendo? Aí, a de baixo. O fazendo estão, que licença vocês com? Vocês, dá para entender essa segunda frase? Não. Não. Então, eu não posso pegar aqui, dessa segunda frase são todas palavras da língua portuguesa, mas elas não estão organizadas da forma correta.
não dá para entender o que está falando. Na primeira frase, sim, está organizada da forma correta. Enquanto que na segunda, o fazendo estão, que licença vocês com, não dá para entender. Então, na língua a gente tem que seguir regras para poder passar, se expressar bem, poder passar o que você está querendo falar. Tipos de linguagem. No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, como o próprio já fala, né? É você falar. E a gente também tem a linguagem escrita, né? Que é o que a gente escreve no papel. E a linguagem não verbal, como eu falei, são os gestos. Eu vou trazer aqui uns exemplos. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Enquanto que a linguagem não verbal são as imagens. Linguagem não verbal é o uso de imagens, de figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. A linguagem não verbal pode ser até percebida nos animais. Quando um cachorro balança a cauda, quer dizer que está feliz. Ou coloca a cauda entre as pernas. Medo, tristeza. Vocês já perceberam essa linguagem dos animais? Assim, quando um cachorro está feliz, ele fica balançando o rabinho, todo alegre. Sim. Aí eu trouxe até aqui uma tirinha aqui da Mônica com a Magali, em que em cima tem assim, o corpo fala. A Mônica, o que a Mônica e a Magali estão passando a imagem de quê? Alguém? De frio. De frio, né? A gente tá vendo ela se tremendo aí. A Magali tá até com cachecol e com gorro, mas a chuva tá tão forte que não tá dando conta. Aí tem outro exemplo aqui de linguagem não verbal, cartão vermelho. Dentro de um jogo de futebol, né? Quando o juiz mostra um cartão vermelho, é sinal que algo grave aconteceu. O jogador entrou com força no outro, algo não deu certo. Então, deu para entender a diferença entre linguagem verbal e linguagem não verbal? Sim, professora. Muito bem. Bom, como eu já falei, existem diferentes tipos de linguagem. No nosso dia a dia, convivemos com diferentes linguagens. As chamadas línguas naturais, que eu já falei, que são o inglês, o francês, o português, o russo, o guarani, é a língua. E também a gente tem a pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais. Então, a gente tem até a língua brasileira de sinais, a Libra, né? E que a gente utiliza como forma de comunicação, e os sistemas particulares de signos, os logotipos, quadrinhos, tudo isso é um tipo de linguagem. Temos da língua variação e norma. Existem esses fatores que vão favorecer com que a nossa linguagem mude. Só um minutinho que tem alguém aqui pedindo para entrar. Natan, vem aqui. Acho que parou, porque eu tive que aceitar uma pessoa aqui, aí eu acho que parou a gravação. Não parou não, eu tive que parar pra... Olha, continua, né? Aí eu tenho que só botar aqui o... Eu não tô compartilhando, porque eu tive que parar pra... Vem Oi, aqui. alguém me ouvindo? Doutora Catrine? Sim, seu Manuel, tá todo mundo ouvindo. Sim, é porque eu tive que parar Ok. ali a aula pra mim aceitar que o seu Manuel. Agora eu vou voltar, tá bom? É porque eu tive um problema aqui. Ah, tá certo. Vou voltar a compartilhar o slide, tá bom? Pronto. Ok. Volta aqui, seu Manuel, a gente já tinha começado a nossa aula. Porque toda vez que chega alguém, aí tem que parar aqui a coisa para poder voltar. Bom, como eu falei, as situações em que a língua se apresenta de forma diferente, né? Professor, Oi.
Você não vai gravar, não. Tá gravando. É porque no Google Meet agora também não tá gravando, não. Eu tô usando um aplicativo que grava a tela. Não aparece pra vocês, assim, gravando não, mas aqui pra mim tá gravando a tela. E aparece aqui o áudio e tudo. Ah, sim. Tá cheio de modificações. Eu vim aprender tudo isso hoje. Ele atualizou, ao invés de melhorar, foi piorar as coisas, viu? Porque a gente gravava normal. É pra você pagar pra ter acesso. Pois é, mas eu ia pagar hoje, né? Pra durar a chamada e tudo. Só que eu botei o número do cartão e não foi. Tentei aqui desse cartão e não deu certo. Eu acho que também fazendo a perreada, né? Pra começar a aula e não deu certo. Mas eu vou tentar resolver esse problema pra próxima aula. Mas quanto à questão de gravar, tá gravando, viu, gente? Eu tô usando um aplicativo aqui que grava a tela do computador e capta o áudio. Bom, continuando, né? A variação. Há situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal, e fatores que favorecem essas variações são região geográfica. Se você observar, as pessoas que moram aqui no Nordeste e as que moram no Sul, no Sudeste, elas não falam da mesma forma. Elas usam gírias, tem sotaques diferentes. Se você for lá no Sul, tem lá o tchê, o bar. Se você for lá na Bahia, também tem outras formas de falar. Lá em Pernambuco. Vocês já moraram fora do Piauí? Assim, já foram para outras regiões? Sim. Você percebeu essa diferença, assim, de sotaque nas pessoas? Sim, professor. Todos têm. Cada região tem seu sotaque, né? Cada região tem a sua forma de falar. E isso é a variação linguística chamada. E também de acordo com o sexo, se você for homem e se você é mulher, cada pessoa vai falar de uma forma diferente. Tem umas palavras que é muito difícil que os homens usam, mas que é difícil. Às vezes é mais difícil uma mulher falar. A forma como eles falam também a intensidade, tudo, a tonalidade, também tem essa variação, dependendo de se for homem ou se for mulher. A idade também, dependendo da idade, os jovens utilizam mais gírias. E aí, mano, não sei nem quais são as gírias da atualidade. Enquanto que uma pessoa já nos 40, uns poucos anos, já não usa mais tanta gíria, não tem uma linguagem já mais diferente. A classe social também influencia. Os profissionais também. Por exemplo, vocês da área da elétrica, tem palavras que vocês conhecem que eu não sei o significado. Palavras que é só assim de quem trabalha nesse ramo da energia que sabe o significado. Não sei nem. Alguém sabe algum exemplo de alguma palavra que vocês utilizam muito para fazer alguma coisa, de alguma coisa assim da área da energia? Não, né? Alguém tem algum exemplo? Assim, professor, tem vários, né? Tem. Rapaz, mede ali a potência, tal, a voltagem. Eu acredito que a senhora não sabe isso, não, né? Assim, algumas coisas eu sei porque o meu marido ele trabalha nesse ramo de energia também. Então, algumas coisas assim eu sei por ele de vez em quando tá comentando. Mas, tipo, se eu não tivesse esse contato com ele diário, eu não saberia, assim, o contexto, né? Então, de acordo com os profissionais, o médico, por exemplo, eles têm um tipo de palavras que só quem é médico sabe. Enquanto que o pessoal da energia também conhece palavras que só vocês sabem o significado, para que serve, onde é que faz, onde que não faz. E o grau de formalidade do contexto também. Você não vai numa entrevista de emprego falar da mesma forma como você fala com uma reunião com seus amigos. Você não vai falar com seu chefe da mesma forma como você fala com seus amigos. Então, você vai adequar a forma como você fala de acordo com o contexto. Vamos ver agora as funções da linguagem. Qual o objetivo de um texto? Por meio da linguagem, realizamos diferentes ações. A gente pode transmitir informações, tentamos convencer o outro a fazer ou dizer algo, a gente assume compromisso por meio de um texto, por meio da linguagem, a gente faz pedido, ordenamos e pedimos,
demonstramos sentimentos, construímos representações mentais sobre o nosso mundo. Isso aqui tem e uma infinidade de possibilidades. Aqui é só um exemplo de coisas que a gente realiza por meio da linguagem. Elementos da comunicação. Para se ter uma comunicação, você tem que ter quem emite, né? É o emissor, ele vai emitir a mensagem. Por exemplo, aqui, eu sou o emissor da mensagem, sou eu que estou dando a aula. E vocês são os receptores, vocês estão recebendo o conteúdo dessa aula. Vocês estão recebendo e decodificando a mensagem. A mensagem é o conteúdo que eu estou passando aqui, o conteúdo de funções da comunicação. É o conteúdo que é transmitido pelo emissor. O referente é o contexto relacionado a emissor e receptor. Esse contexto é que nós estamos aqui na sala de aula, no curso de eletrotécnica da Genoma, a professora e os alunos. O código, conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. O canal, pelo meio pelo qual circula a mensagem. Então, o nosso canal aqui está sendo o Google Meet, nós estamos conversando. Funções da linguagem. Nós temos a função emotiva ou a expressiva. Ela é centralizada no emissor, na pessoa que está emitindo, né? Ela vai revelar sua opinião, sua emoção. Na função emotiva, vai prevalecer a primeira pessoa do singular, o eu. Interjeições e exclamações. É a linguagem das biografias, das memórias, das poesias e das cartas de amor. Essa função emotiva que vai passar os sentimentos, a gente vê mais ela nas biografias, como eu falei, quando você escrever uma cartinha de amor. Hoje em dia a gente nem escreve mais, né, cartinha de amor, manda só um zap. Aí eu trouxe como exemplo: estou tendo agora uma vertigem. Tenho um pouco de medo, a que me levará à minha liberdade. O que é isto que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Aqui a gente tem um exemplo de uma carta de amor. Estou tendo agora uma vertigem, tenho um pouco de medo, a que me levará à minha liberdade. O que é isso que eu estou te escrevendo? Isto me deixa solitária. Eita, que tá apaixonado, né? Tá sofrendo por amor. Então, quando você for pegar alguma biografia de alguém que vocês gostem, vai estar muito presente essa função emotiva, que é a pessoa falando dela mesma, do que ela está sentindo, né? Se ela está bem, vai contando a vida dela, a história. Enquanto que na função referencial, ela é centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Ela possui uma linguagem objetiva, direta, vai prevalecer a terceira pessoa do singular. E esse tipo de linguagem direta, a gente percebe, é utilizada nas notícias de jornal, em livros científicos, descrições de fatos, como exemplo aqui. Em 1665, Londres foi assolada pela peste negra, a peste bubônica, mais conhecida, que dizimou grande parte de sua população, provocando a quase total paralisação da cidade e acarretando o fechamento de repartições públicas. Aqui a gente está tendo um trecho de uma notícia de jornal, tá? Informando alguma coisa. A gente não viu sentimentos nessa função referencial, nesse tipo de linguagem. Vocês estão me escutando, gente? Tá todo mundo tão caladinho? Sim, professor, tô escutando. Estamos escutando. Positivo. Tô com medo de ter Ouvindo caído a bem. ligação. Se cair a ligação, vocês me mandam um zap aqui, viu? Manda mensagem. Eu estou aqui pelo meu celular. Tá bom. Se caso caia a chamada, alguma coisa, vocês mandam um aí no WhatsApp, alguma coisa, viu? Vamos agora para a função apelativa. Vai se centralizar em quem recebe. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. O melhor exemplo dessa função apelativa são os políticos. Quem não lembra, no período de eleições, o político lá, eu vou fazer isso, isso e isso, vou construir uma praça nova, vou melhorar a educação,
Vou melhorar Ele a somente, saúde. né, professor? Hã? Pois não é? Ele Ele somente. está tentando convencer o eleitor a votar nele. Então é a função apelativa. Ele vai tentar te convencer que ele é o melhor para você votar nele. Toda a linguagem que ele utiliza é para tentar convencer os eleitores. Eu não sei se vocês... Então é a gente vendendo produto para o consumidor, Exatamente, também. O vendedor vendendo para o... Você está usando a função apelativa. A linguagem, a função da linguagem é apelativa. Você, olha, esse produto é o melhor, não sei o quê. Você vai ter um aproveitamento tal, você vai economizar. É o menor preço da cidade. Não é isso que vocês falam? Eu só não digo o menor preço. Não disse o menor preço. Não, eu não digo não, porque eu não tenho preço não. Eu digo logo, eu não tenho preço, tenho qualidade de produto, de serviço. Bem, tá aí, ó, você. Porque o que é bom é barato, o que é bom é caro, né? Se a gente for tentar economizar, vai ter que economizar em alguma coisa. E não vai economizar na mão de obra, vai economizar no produto. Então vai botar um produto de baixa qualidade para poder aumentar a lucratividade, né? Aí quando eu digo isso, o cara diz, mas tu só diga, eu não tenho preço não. Se você estiver fazendo aqui um leilão, eu não vou cobrir ninguém não. Se for procurar mais barato, pois pode procurar outro, porque comigo não tem mais barato não. Ofereça qualidade, né? Exatamente, tá aqui o resultado aqui. Os projetos tudo aprovado, tudo mostro fotos de serviços já executados. E aí pronto, consigo fechar. Eu não sei se vocês seguem também esses influenciadores digitais, que eles também estão tentando convencer quem tá vendo os stories dele a comprar os produtos que eles usam aí nos lugares que eles vão. Então tudo é a função. Eu gosto de acompanhar uns aqui no Instagram, empresa de fora, e é que os caras trabalham em cima disso. Não sei se é só ali imagem e tal, mas eles trabalham nessa linha aí de oferecer o que é bom, né? For oferecer preço, não vai vender nunca. Eu não consigo vender. Até mesmo na parte de segurança eletrônica tem muita gente, não, Paulo, cobre bem aqui assim e tal. Essa cerca que o cara fez por tanto, pode fazer, meu amigo. É barato. Vai contratar ele para trabalhar para mim. E assim vai. É verdade, coisas que acontecem, viu? Continuando aqui, né? Foi o mais explicativo essa função apelativa, que é algo que é do nosso dia a dia, né? Ainda mais vocês que trabalham vendendo coisas, assim, ofertando produtos, então vocês utilizam muito essa função apelativa de linguagem. Usadas nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor, como já foi falado. Exemplo, meu estimado povo, que as bênçãos de Deus, Senhor todo onipotente, desçam sobre vós. E também, como eu falei, os discursos políticos, questões de venda e tudo mais. Na função fática, gente, tem outra pessoa aqui querendo entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar aqui. Aceitei. Peraí. Voltei. Todo mundo tá vendo meu slide? Sim. Ok, pois vamos aqui continuar a função fática. É que ela é centrada no canal da comunicação. Vai testar a sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. Eu já fiz isso hoje várias vezes. Vocês estão me escutando? Gente, vocês estão vendo meu slide? Isso aqui é função fática. É sabendo se tem esse retorno. É linguagem das falas telefônicas, saudações similares. Alô, Pedro, tô passando aí para te pegar, ok? Tá me ouvindo? Alô? Aqui no Google Meet, nessas aulas virtuais, a gente utiliza muito. Gente, vocês estão me escutando? Gente, vocês estão vendo material? Gente, vocês estão me vendo? Então, essa é a função fática. É você querer esse retorno de com quem você está conversando. Está conversando com uma pessoa, você quer saber esse retorno, quer receber. Isso é chamada de função fática da linguagem. Temos também a função poética, que é centralizada na mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Valorizam-se palavras e suas combinações. É a linguagem figurada, apresentadas em obras literárias, letras de músicas e algumas propagandas. Essa aqui já é mais assim distante, né? Que a gente só vê mais em algumas propagandas.
em obras, em poesia. Aí tem até exemplo dessa letra de música aqui, que eu sou péssima cantora, então só vou ler. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, esse tipo de linguagem que a gente vai, vai como se fosse quase cantando, é a linguagem poética, né, que tem essa rima. É alguma dúvida até aqui, gente? Já tá de boa? Tá de boa, professor. Não tem dúvida não. Tranquilo. Vamos agora para os sinais de pontuação, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem dúvidas quando vão escrever. Sinais de pontuação. A pontuação é um importante recurso para a inteligibilidade dos textos. Há propósitos que podem ser demonstrados melhor por meio do uso de determinados sinais de pontuação. No entanto, muitas pessoas possuem dificuldades para utilizar esses recursos adequadamente. Definição: pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. A gente vai perceber que a pontuação vai fazer toda a diferença dentro de um texto. Os sinais de pontuação apontam para a questão do ritmo da escrita. Quais são os tipos de pontuação? Tem três tipos básicos de sinais. Tem os sinais que indicam que a frase não foi concluída, a vírgula, o travessão. O travessão indica quando a pessoa vai começar a falar alguma coisa. Se você quer botar um diálogo dentro de um texto, quer dizer que uma pessoa está conversando com a outra, você bota um travessão antes de escrever o que aquela pessoa começou a falar. Os parênteses, ponto e vírgula e os dois pontos. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre cada um. Deixa eu só aceitar aqui que entrou. Oxi. Tem uma pessoa pedindo para entrar. Bom, vamos continuar aqui nossa apresentação. Vocês estão vendo, gente, o slide? Olha eu na função prática de novo. Bom, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre cada tipo de sinais de pontuação. Temos sinais que indicam o término do discurso ou parte dele. Então, quando o ponto simples, você pode estar dizendo que terminou de escrever um texto, mas também a gente escreve o ponto simples ao final de uma frase, por mais que você não tenha terminado, mas ele indica o término de alguma coisa para se começar uma nova ideia, né? Tem um ponto parágrafo, o ponto final, que tudo é esse pontinho simples, só que ele pode dizer que você escreveu uma frase, aí bota um ponto que começa outra frase, mas sem ter terminado o texto. Quando você está escrevendo um texto, que escreve um parágrafo, quando você terminou de escrever um parágrafo, você coloca lá um ponto para começar outro, não pode deixar sem nada. Muita gente erra que às vezes quando vai escrever um texto, termina um parágrafo e vai começar outro e deixa lá, sem só a palavra e não escreve nenhum ponto. Gente, quem é que tá com o microfone ligado? Quem tiver, só desliga porque fica dando interferência aqui no meu, aí eu fico escutando. Sinais que indicam uma intenção ou estado emocional. O ponto de interrogação, o ponto de exclamação e as reticências. Oi? Bom, vamos ver aqui as funcionalidades da vírgula. Uma vírgula, ela pode mudar tudo, todo o sentido. A vírgula pode ser uma pausa Professor? ou não. Diga. Oi, gente. Oi. Oi. Está me escutando? Gente, o que foi? Gente. Alguém saiu aí. Pode continuar. Não, mas teve uma pessoa que falou professora. Francisco ele saiu aí, depois de resolver alguma coisa e volta. Ah, tá. Alguém falou professora.
professora e não falou mais, aí eu fiquei. O que foi que aconteceu? Bom, eu vou continuar com a vírgula, né? Se a pessoa depois quiser falar, eu estou à disposição. A vírgula, como eu falei, ela pode mudar tudo, né? A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Vocês entenderam? Ó, não espere. Não, espere. Por exemplo, assim, não, pare aí, espere aí. Não, espere aí que eu vou com você. Ou, não espere que eu não vou com você. Na primeira frase está dizendo para esperar. E na segunda está falando para não esperar. Vocês entenderam o significado? Alguém tem um exemplo que poderia dar? Cri, cri, cri. Tem alguém aí, gente? Todo mundo ficou mudo. Pois é. Olha, vamos de novo. Nós estamos ouvindo, mas pode continuar. Eu estou ouvindo, seus demais aí. Vamos continuar. Olha, nessa primeiro exemplo aqui, não, aí tem a vírgula, espere. Não, ele tá falando não, espere. Tá pedindo para esperar. Na segunda frase, a gente não tem a vírgula, ele tá falando não espere, para a pessoa não esperar. Por exemplo, assim, João, você quer ir comigo? João, estou saindo agora. Você quer ir comigo? Aí na primeira frase ele fala assim, não, espere um pouquinho. Aí vamos para a segunda frase aqui, não espere. João, estou saindo agora. Você quer ir comigo? Não espere, não me espere, João, que eu não vou com você. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Por exemplo, você quiser representar algum número, a gente tem aqui primeiro exemplo, 23,4. Mas também, dependendo de onde a vírgula tá, pode ser 2,34. Então, a vírgula também, além de estar presente nas palavras, ela também vai estar presente nos números. E ela vai indicar a quantidade, dependendo de quanto você quiser representar, ela vai estar para frente, para trás. Um exemplo aqui, 23,4. Mas também ela pode indicar 2,34, dependendo do tanto de número, de dinheiro, de quantidade que você quiser utilizar, quiser estar botando. Ela pode ser também, outro exemplo aqui parecido com o não espere, pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. No primeiro exemplo temos aqui, aceito, muito obrigada. No segundo, aceito, eu aceitei, mas eu estou obrigado. Aceitei, obrigado. Aceitei, obrigado a fazer alguma coisa. Deu para entender o sentido? Sim, é tipo, não, vírgula, fui preso. E a outra não fui preso. Exatamente. Bom, a vírgula também pode ser uma solução. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. E dependendo de onde você coloca uma vírgula numa frase, ela pode fazer todo o sentido. Pode fazer o sentido ou pode perder todo o sentido. Você percebe a diferença aqui nesse exemplo, né? Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. Uma pessoa pergunta, você está querendo saber sobre algo? Aí eu pergunto. Então, dependendo de onde você coloca uma vírgula, ela pode influenciar no sentido do que você está escrevendo, do que você está lendo também. Se você lê sem a vírgula, você também pode até entender de forma errada. E o ponto e vírgula? Nesse ponto e vírgula você vê um pontinho na parte de cima e a vírgula aqui na parte de baixo. Indica uma pausa mais longa que a vírgula. Algumas funções do ponto e vírgula: separar as partes que tenham orações já separadas por vírgulas. Às vezes a gente não quer só utilizar vírgula, a pessoa utiliza ponto e vírgula. Aí trouxe esse exemplo. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas.
mas acabei me cansando de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem chapéu. Então, esse ponto e vírgula, ele é um pouco mais ilustrativo. Mas se a pessoa quiser utilizar, mas se eu quisesse usar vírgula, também poderia ser útil. Também a gente pode utilizar ponto e vírgula quando separar itens de enumeração. Aí tem aqui o exemplo. A prova constará de: letra A, um estudo de texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Aí você quer enumerar as coisas, aí bota pode ser A, B, C, 1, 2, 3, da forma como você quiser. Aí na primeira opção você bota aqui em cima ponto e vírgula, na segunda ponto e vírgula. Quando for a última coisa que você for enumerar, você bota o ponto final, que é para dizer que você terminou aquela enumeração. Você terminou de elencar as coisas. Aí você bota o ponto final. Separar orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva, formando antíteses, por exemplo. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Uns trabalham, outros descansam. Então aqui também poderia ser utilizada a vírgula, mas se a pessoa quiser dar esse efeito de oposição, né? Muitos se esforçam, mas poucos conseguem realizar seus sonhos. Muitos se esforçam para ganhar dinheiro, mas poucos conseguem ganhar. Esse efeito de oposição, você pode usar também o ponto e vírgula. Uns trabalham, outros descansam. E os dois... Professora, Oi. voltando nesse slide aí. Muitos se esforçam, poucos conseguem. Sempre após o ponto e vírgula, inicia com a palavra com letra minúscula ou com letra minúscula? Sempre com letra minúscula, né? Isso, você só inicia com letra maiúscula depois do ponto. Do ponto. Ponto simples, ponto de exclamação e ponto de interrogação, que a gente vai ver mais à frente, ok? Beleza, então após ponto e vírgula, letra minúscula. Letra minúscula, viu? Beleza. A menos que seja, por exemplo, esses aqui também, quando for na enumeração, não aceita tanto a letra minúscula quanto a maiúscula, quanto nesse exemplo 2 aqui, né? Sim. Você também seria aceitando letra maiúscula, porque você está começando uma nova linha, mas quando é na mesma linha pode ser minúsculo, viu? Certo. 2 pontos, funções. Os 2 pontos, eles podem introduzir uma fala. A aeromoça disse, aí 2 pontos, a gente coloca o travessão, porque vai começar a fala da aeromoça. Aí, os passageiros devem permanecer sentados até o pouso da aeronave. Ponto final. Terminou a frase, ponto final. 2 pontos, introduz uma citação. Diz Mônica Recto em Manual de Semântica. Aí 2 pontos, coloca o que ela vai falar. Se a pessoa não quiser colocar o travessão, né? Basta só colocar os 2 pontos na mesma linha, bota a fala da pessoa. A aceleração do mundo moderno impõe repensar da ciência. Então a gente utiliza 2 pontos quando vai introduzir uma fala, introduzir uma citação. E também quando você às vezes quer colocar exemplos, né? Que eu tenho blusas das cores. Aí posso botar também, depois de cores, 2 pontos. Azul, amarelo, verde, não sei o que. Se você quiser botar vários exemplos depois de uma frase. Que eu gosto das frutas, 2 pontos. Abacate, uva, laranja, não sei o que. Também poderia utilizar os 2 pontos. Introduz uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Gol, 2 pontos. O carro que menos desvaloriza no Brasil. Quando você quer, dar ênfase em alguma coisa, aqui não quis dar ênfase à marca do carro Gol. Aí ela botou 2 pontos, né? O carro que menos desvaloriza no Brasil. Quando você quiser dar ênfase a alguma coisa, você também pode utilizar os 2 pontos e na frente colocar a explicação sobre aquele assunto. Os parênteses. Professor, Oi. dentro desse contexto aí, nós já vamos trabalhar com a nova ortografia? Sim, aqui é a nova ortografia. Tudo já. Mas só que aqui, ele dentro da grade de vocês não
cobra muito a questão da acentuação, essas coisas, que eu teria que botar mais. Só que aí eu posso estar vendo isso na próxima aula, se vocês quiserem ver também sobre a questão da acentuação. Porque para vocês aqui dentro da grade do curso é cobrado os sinais de pontuação. O ponto, a vírgula, Ok. as coisas. Aí teria que ser o outro. Vou continuar aqui, mas aí depois eu posso até trazer na próxima aula alguma coisinha também, viu? Sobre a acentuação. Eu teria que ter botado no slide. Os parênteses. Você acabou me lembrando de algo que era para me ter mostrado no início, que na plataforma está disponível a apostila para vocês, viu, dessa disciplina. E nessa apostila tem mais exemplos, tem exercícios também, tem textos, tá bom? E esse slide que eu estou utilizando também está na plataforma. Ao final da aula eu vou ver se eu mostro para vocês. Vou compartilhar aqui na tela a apostila para a gente dar uma olhadinha, ok? Vamos continuando aqui com os parênteses, funções. A gente utiliza parênteses para fazer comentários assim no meio de um texto, alguma coisa. Se quiser também botar uma citação, uma fala de outra pessoa no meio do texto, você utiliza parênteses, ou então a coisinha que eu esqueci o nome, meu Deus, me falhou a memória. As aspas. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas. Aí ele botou entre parênteses, eu acho, é a opinião dele, né? Então a gente utiliza os parênteses para fazer um comentário, para dar ênfase em alguma coisa, ou então você escrever fazer um comentário extra, ou então botar uma citação, uma fala de alguém. A gente utiliza também o parênteses para indicar que, por exemplo, aqui, mas quando olhar a mancha viva em minha camisa, talvez faça uma careta e me deixe passar. Essa frase aqui é do Chico Buarque de Holanda. Então, quando você bota uma frase e quer indicar quem escreveu ela, você bota o ponto final, né, depois da frase, abre o parênteses e coloca quem foi que escreveu aquela frase. Às vezes a gente vê muito assim no Facebook, no Instagram, até mesmo no WhatsApp, a pessoa postando umas frases assim, aí ela coloca também, às vezes, de quem foi a pessoa, né? O ideal é você colocar entre parênteses de quem é o escritor daquela frase. Nas indicações cênicas das peças de teatro. Às vezes, não sei se alguém aqui já fez teatro, que tem o roteiro, né? Aí tem assim, Tomás é meu, tenho dito. Aí o Sampaio, a outra fala lá do Sampaio, pois não é, não senhor. Aí abre parênteses, agarraram ambos no leitão e puxam cada um para o seu lado, fecha parênteses. Vai indicar o que os atores vão fazer durante esse diálogo. Também pode indicar isso. As aspas, para indicar início e final de uma citação. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu esqueci como é que é o nome dessa meninazinha aqui. Mafalda. Ela tá lendo aqui no livro, né? Aí ela utilizou a aspas para indicar uma citação, né? A citação é quando você lê algo que outra pessoa escreveu, que outra pessoa disse. Deus ajuda quem cedo madruga. Aí tá aqui, amanhã de manhã Deus vai ter o que fazer. Porque ela ajustou o relógiozinho dela para acordar bem cedo. Então as aspas geralmente é utilizada só para isso, para quando a pessoa quer fazer tira uma citação, ou então quando você quiser dar ênfase a alguma coisa, quiser usar uma palavra em outro sentido, assim, um sentido habitual, ou então também quando você utiliza uma palavra em inglês no meio de várias outras palavras portuguesas, ou quando você está digitando, coloca em negrito ou itálico, ou então pode colocar entre aspas quando for escrito mesmo. Se estiver escrevendo na caneta, escrevendo uma palavra em inglês no meio de um texto em português, aí você bota entre aspas essa palavra em inglês. Gente, vocês estão aí? Sim, professor. Com certeza. Sim. Ok, é que eu tô com medo da chamada cair e eu ficar aqui falando sozinha.
Bom, vamos ver agora o travessão, né? Empregado para indicar a fala, começo ou fim, a mudança de interlocutor. Até a gente já viu em outro exemplo o travessão. A gente tem esse diálogo aqui. Você não precisa de pílulas? Que pílulas? Essas para acalmar. Eu sou calma, disse Luciana com meio sorriso. Então, quando você quiser representar algum diálogo, você utiliza travessões. Para cada pessoa que for falar, você coloca um travessão. Também a gente utiliza os travessões para enfatizar expressões ou frases. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Isso aqui é um trecho de uma poesia do Álvares de Azevedo. Se você quiser enfatizar alguma coisa que você escrever, pode separar por travessão. Mas aqui já é mais difícil de ser utilizado. Impossível escrever o poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. A gente utiliza mais vírgulas no uso comum, dia a dia. E o ponto de interrogação, acho que esse todo mundo sabe, né? Empregado em frases interrogativas diretas. Ei, todo mundo, época de festas natalinas. Você já abraçou sua árvore de Natal hoje? Ele está fazendo uma pergunta. Você fala, oi, tudo bom com você? Estou fazendo uma pergunta. Oi, você já tomou café da manhã? Estou fazendo uma pergunta, tem um ponto. Toda vez que você fizer uma pergunta assim direta, você utiliza o ponto de interrogação. E depois do ponto de interrogação, se você for continuar a frase, ou se for escrever depois, você bota a letra maiúscula, como o colega já perguntou. E o ponto de exclamação, usado após interjeição ou frase exclamativa para expressar chateamento, emoções, ordem ou pedido. Então, quando você está numa frase, você está afirmando alguma coisa, você pode utilizar o ponto de exclamação para expressar que você está chateado, suas emoções, que você está feliz, que você está amando, que você está fazendo um pedido ou que você está ordenando. Aí tem aqui essa tirinha como exemplo. Ontem deixei cair o tinteiro em cima do caderno e tive de fazer outra vez todo o trabalho. Fiquei com tanta raiva que chamei a mim mesmo todos os nomes. Idiota, cabeçuda, paspalhona, estúpida, imbecil, atrasada mental, desgraçada. É pecado, entusiasmo. Então, todas essas palavras que ela utilizou, idiota, cabeçuda, paspalhona, foi algo bem exclamativo, foi emoções que ela botou para fora. E o ponto final, eu acho que esse todo mundo conhece também. É indicador de pausa máxima, é empregado no final do período simples ou de um período composto. É muito utilizado em textos publicitários como recurso. Supositórios do Colax. No fundo, a melhor opção. Sempre quando você escrever alguma coisa, escrever uma frase, bote ponto final, viu? Quando você terminar de escrever um texto, tem gente que escreve o texto todinho, às vezes até utiliza a pontuação correta durante o texto todinho. Quando chega lá no final, na última palavra, deixa lá a última palavra, sem um pontinho final. Então, sempre que quando você for escrever alguma coisa, lembre do ponto final. Quando você for escrever alguma coisa para o seu trabalho, lembre da vírgula, do ponto final. Precisa ficar enfeitando muito não, mas utilizando o ponto final e a vírgula já é muita coisa. Vamos agora para a precisão vocabular. Ao escrever, é preciso selecionar as palavras que possam efetivamente contribuir para o entendimento do seu texto por parte do leitor. Então, quando você vai escrever um texto, é necessário que você escolha as palavras, as melhores palavras, né? Você vai utilizar para quem for ler seu texto, seja um professor, seja um avaliador, seja seu chefe, ele compreenda o que você esteja querendo falar por meio do seu texto. E vocês sabem que a língua portuguesa é uma língua que ela prega muitas coisas, muitas pegadinhas. Tem palavras que você pensa que ela está significando uma coisa, quando na verdade não é. Gente, vocês estão aí? Sim. Ok. Sim, professor. Todo A mundo. gente
coração, vocês, por favor, Professor, você me dá um faltam oizinho. 5 minutinhos aí pra cair. Mas Já- vamos ver se vai cair. Viu? Eu quero testar. Quero ver se vai dar 1 hora e cai mesmo. Tá certo. Se cair, vocês se preocupem que eu mando outro link. Para quem entrou agora, nós estamos com esse pequeno problema que o Google Meet atualizou há 3 dias. Essa nova questão, que agora as chamadas em grupo só duram 1 hora. Aí a gente tem que pagar para usar o quanto quiser. Eu tentei fazer isso hoje de manhã, só que não deu certo. Botei o número do cartão, preenchi tudo direitinho e não aceitou. Botei 2 cartões e não deu certo. Eu vou tentar resolver esse problema para a próxima aula, viu? Só para quem entrou agora, caso veja isso. E aí, caso caia a chamada, eu mando outro link lá no grupo e vocês entram novamente para a gente continuar a aula. Enquanto isso, vamos aqui, né? Como eu falei, é importante você saber escolher as palavras que você vai falar, que você vai escrever. Eu gostaria de um voluntário para ler esse texto aqui para a gente começar a comentar. Quem é o corajoso? Uma voz forte, alta, uma pessoa que lê alto pra gente, todo mundo entender. Só vou ler que a minha letra aqui está muito pequena para o celular. Assim. Um voluntário aí. Cri, cri. Professor, eu leio. Pois leia. O roubo dos patos. Diz a lenda que Rui Barbosa, ao chegar em casa, ouviu um barulho estranho vindo do seu quintal. Foi averiguar e constatou haver um ladrão tentando levar seus patos de criação. Aproximou-se vagarosamente do indivíduo e, surpreendendo-o, ao tentar pular o muro com seus patos, disse-lhe: Ó bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes, mas sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelfa e a socapa. Se fazes isso por necessidade, transijo, mas se é para zombares da minha elevada prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica, bem no alto da tua sinagoga, e o farei com tal ímpeto que te reduzirei à 50ª potência que o vulgo denominada nada. E o ladrão confuso diz: Doutor, resumindo, eu levo ou deixo os patos? Você entendeu? O que você entendeu desse texto? Poderia nos falar? Qual a graça dele? Rapaz, tem um vocabulário aí diferenciado, viu? Pois é. E o que foi que aconteceu com o ladrão? Não entendeu nada. Ele não entendeu nada que o Rui Barbosa falou, né? Ficou indeciso. Ficou indeciso. É pra mim deixar ou levar os patos. Então, pra você ver aqui, que de acordo com... Você tem que escolher as palavras, né, corretas que você quer utilizar, porque dependendo, você pode não estar passando a mensagem que você quer para quem está te escutando. Professor, Diga. aí apareceu a mensagem da chamada aí. Deixa eu Vai ver. encerrar em 5 minutos. Pois então vamos... Deixa eu voltar aqui. É bom que ainda avisa, né? Que vai acabar. Meu não tá aparecendo, não. Apareceu aqui pra mim Deixa eu também. aparecer aqui deixa eu chamar aqui meu suporte técnico. Natan, Aqui tá, apareceu. aqui. Os meninos que tá aparecendo pra eles já falando que vai encerrar em 5 minutos. Eu boto pra parar de apresentar e começar e parar de gravar, né? Ó. Os meninos que tá pra aí. Gente, pois eu vou mandar o novo link lá no grupo, viu? Todo mundo sai, que eu vou mandar um novo link e vou parar de apresentar aqui e pausar a gravação. E quando a gente voltar, eu volto a gravação, tá bom? Então pode todo mundo sair. E ainda bem que a gente já tá perto de terminar o slide pra dar certo, viu?
Vocês estão vendo, gente, o slide? Sim. Sim, agora Voltando aqui para o roubo dos patos, né? Como o nosso colega fez o favor de ler pra gente. E é isso que dá a graça, né? O Rui Barbosa, ele utilizou essa linguagem difícil, tem palavras aqui que nem eu sei o significado também. E aí o ladrão ficou assim, o que você tá falando? É pra me levar ou pegar os patos? Então você tem que adequar a sua linguagem, a forma como você fala, de acordo com o contexto que você tá, porque às vezes você não consegue passar a mensagem, a outra pessoa não vai conseguir entender o que você tá falando. E também na língua portuguesa tem palavras que você pensa que está falando, está querendo dizer uma coisa e na verdade está dizendo é outra. E a gente vai conhecer agora os homônimos e depois os parônimos. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado, se a pessoa puder desligar, fica melhor, tá bom? Aí só liga quando quiser comentar, tá bom? Ok? Bom, vamos continuar. Os homônimos são vocábulos diferentes que podem ter a mesma grafia ou a mesma pronúncia. Gente, tem uma pessoa que ainda está com o microfone ligado. Acho que agora foi. Bom, os homônimos, como eu falei, são palavras diferentes que elas podem ter a mesma grafia ou a mesma pronúncia. A gente tem os homófons, que tem a mesma pronúncia e a grafia é diferente. A gente vai já ver exemplos de palavras assim. Homófonos é mesma pronúncia, mas se escreve de forma diferente. Tem as homógrafos, que tem a mesma grafia, só que a pronúncia é diferente. É o contrário, né? E homônimos perfeitos, que são palavras com a pronúncia e a grafia idênticas. Vocês já tinham ouvido falar sobre esse tipo de palavras? Faz tempo, mas já tinha ouvido já. Só um minutinho. Homógrafos, né? Só anotando aqui a presença que eu não tinha feito ainda. Bom, temos aqui exemplos. A frase aqui. O IBGE divulgou os dados do censo 2018. Aí a segunda frase. Você tem um ótimo senso de humor. Quando você fala censo 2018 e senso de humor, a mesma pronúncia, não é, gente? Sim. E o que muda dentro do censo 2018 e senso de humor? Muda o contexto da história aí, né, professor? A escrita. A escrita, muito bem. No exemplo 1, a gente temos o censo com C. E no exemplo 2, nós temos o censo com S no início. Então, elas são homófonas. Ai, travou a língua. São palavras que têm a mesma pronúncia, mas a forma como se escreve é diferente. Vamos ler de novo. O IBGE divulgou os dados do censo 2018. Você tem um ótimo senso de humor. É a mesma pronúncia, só que o que elas diferem é a forma como se escreve. E são palavras que às vezes cai na pegadinha, né? Acaba escrevendo da mesma forma quando não se sabe, né? Temos aqui outro exemplo. Quando a seca chega no sertão, o rio seca. É homógrafos, porque elas têm a mesma grafia, só que se pronuncia diferente, ó. Quando a seca chega no sertão, o rio seca. Vocês perceberam essa diferença na pronúncia? Perceberam, gente? É como se fosse sim. pronome feminino e masculino, né? É, quase isso. Quando a seca chega no sertão, o rio seca.
Tem aqui outro exemplo. O gosto deste suco está ruim. Eu gosto de frutas cítricas. Também é homógrafa. Se escreve da mesma forma, só que a pronúncia de o gosto e eu gosto é de forma diferente, né? Mas se escreve do mesmo jeito, só com a forma que você vai pronunciar, o contexto da frase é que vai dizer de que tá falando, né? Aqui, o gosto deste suco está ruim, aqui está se referindo ao sabor do suco, né? Que está ruim. E enquanto que no segundo exemplo tá do verbo gostar, que ele gosta de frutas cítricas. E nós temos E já tá falando da pessoa também, né? Pode ser também, tá falando, eu gosto de fulano. Mas se escreve, como eu falei, depende do contexto, né? A palavra se escreve da mesma forma, só que dependendo do contexto é que você vai ler de uma forma ou ler de outra. Deu para entender, gente? Sim, bem claro, professor. E temos também, Ok. E também temos os homônimos perfeitos, que eles são iguais na pronúncia e na escrita. Essa roupa vai me custar os olhos da cara. Cara, onde você estava? Que blusa cara. E aí, professora, como é que a gente vai diferenciar? Pelo contexto da frase. Aí que você vai saber o que significa, o que vai estar significando essa palavra. Porque aqui, ó, essa roupa vai me custar os olhos da cara. Tá dizendo que é uma roupa que tá cara, é uma roupa que tá bem cara. E também a gente pode dizer os olhos da cara os olhos da nossa, vai custar os olhos do nosso rosto, né? Essa aqui tem dois sentidos, que pode estar falando que é cara, de ter um valor alto, mas também que está se referindo à nossa face, ao nosso rosto. E aqui, cara, onde você está? Professora, aí é o tipo da expressão, como vai se expressar, né? Isso, dependendo da intenção do que você quer passar, dependendo da mensagem que você quer passar, essa palavra vai se adequar. Aí tem aqui, no segundo exemplo, cara, onde você estava? Cara quer dizer assim, é uma gíria, né, que a gente utiliza para falar com um amigo, né? Cara, onde você estava? Ao invés de falar o nome da pessoa, João, onde você estava? Às vezes a pessoa utiliza cara, né? Então, o cara que está se referindo a uma pessoa, a um amigo dele que está perguntando, cara, onde você estava? E aqui, que blusa cara? Tá falando do valor em dinheiro dessa blusa, que essa blusa aqui tá muito cara. Aí vocês percebem, né, que nessas três frases, a palavra cara é escrita e pronunciada da mesma forma. Mas o que vai diferenciar vai ser o contexto da frase. Oi? Tá dando um eco aqui. É tanto que ele tá... Cara, onde você está, tá interrogando. E a outra tá exclamando, né? Dependendo do contexto, é que a gente vai saber o que significam. Então, só recapitulando, homófona, minha gente, eu travei nessa palavra. É quando tem a mesma pronúncia, só que se escreve de forma diferente. Tem outros exemplos também dessas palavras. Vocês lembram de alguma palavra que seja também assim, homófonos? Concerto. Concerto. Não, mas tem um concerto com C, o concerto com S. Exatamente, verdade. Desculpa. Tem um concerto com C, o concerto com S. Muito bem. Tem sessão. Engasguei aqui. Realmente, sessão também. Tem a sessão com 2 S, sessão com S, sessão com C cedilha. E homógrafos, né? Que é a mesma pronúncia, a mesma escrita, a mesma forma de escrever, só que a pronúncia é diferente. E as homônimas perfeitas que é escrita da mesma forma e pronunciada também da mesma forma. O que vai diferenciar é o contexto. Gente, eu me engasguei aqui.
Dizem que a língua portuguesa é mais difícil, né? A escrita, né? Pois é, diz que a escrita da língua portuguesa é a mais difícil. E dizem que a língua para se aprender a falar mais difícil é a alemã, né? É. Bom, vamos agora conhecer os parônimos, que são vocábulos parecidos na grafia e na pronúncia, o que facilita ainda mais a confusão decorrente de seu uso, mas com significado diferente. A gente tem aqui a palavra discriminar e discriminar. A palavra discriminar significa absolver, enquanto que a discriminar significa distinguir, separar, que são palavras que elas são muito parecidas, só que elas têm significados completamente diferentes. Temos aqui a palavra eminente, que significa ilustre, importante, e iminente com I, que está para acontecer, algo que está para acontecer. Flagrante, evidente, no ato. Isso aqui é utilizado muito em contexto de delegacia, né? Foi pego em flagrante. E fragrante, que é algo perfumado, com fragrância. Mandado é uma ordem judicial, enquanto que o mandato é o cargo público, é o mandato do prefeito, o mandato do vereador. Tráfico é o contrabando, o comércio ilegal, enquanto que o tráfego é o trânsito, o movimento. E assim existem várias outras palavras do português que são parecidas e que têm um significado diferente. Você já conhecia alguma dessas palavras? Já sentiram dúvidas ao escrever alguma delas? Minha dúvida é quando eu vou gerar uma nota fiscal de serviço, assim, foi feito o conserto. Aí eu fico, é com C ou com S? Pois eu vou. Daqui a pouco eu tiro sua dúvida, viu? Quando você vai fazer algum serviço, É na hora de redigir a nota fiscal para o cliente, né? Foi executado o conserto. Aí é com C ou é com S? Eu fico sempre na dúvida. Eu vou aqui no Pai dos Burros e. Pra mim, acho que é com S, né? Com S. Quando você está falando de alguma restauração, de algum. É isso. Com S. Concerto com C de música, tá? É. Tudo bem. Bom, gente, algumas dicas aqui de quando vocês forem escrever, que é para evitar expressões conhecidas demais, já desgastadas, assim, algumas gírias. Tem gente, quando vai escrever algum texto, escreve muita gíria, essas coisas. Dependendo do que você for fazer, né? Se você for mandar uma carta, alguma coisa para algum amigo, até que pode ser. Não sei se você já passaram por entrevista de emprego que manda a pessoa escrever um texto sobre você. Outro dia eu fui para uma entrevista de emprego, cheguei lá, ela me deu primeiro uma folha para me escrever um texto e falar quem era a Catrine, o que eu gostava de fazer. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de entrevista, mas eles estão utilizando muito isso agora. Você chega lá para a entrevista, primeiro ele entrega uma folha e pede para você escrever quem é você, o que você gosta de fazer, o que você almeja na empresa. E depois que você vai conversar lá com a pessoa. Então, se você for uma pessoa que, numa entrevista de emprego, você pega, eles lhe dão para escrever, você fica usando gírias, fica usando as palavras assim, mais do dia a dia, isso já vai ser um ponto a menos para você, né? Também não reproduz imagens que revelem o modo de sentir de acordo com determinados valores culturais impostos. Então, se você... Tem gente que, às vezes, como é que eu posso falar? Acha que só a sua religião é a certa, que só o seu ponto de vista sobre alguma coisa é a certa. Se você for escrever algum texto, opte por não colocar, não bote. Dependendo de como for, tudo, como eu falei, tudo depende do contexto, né? Do que você for fazer, dependendo do contexto que você tiver, não vai cair bem. Evite generalizações e opiniões preconceituosas.
Evite termos genéricos, não escreva coisa, gente, homem. Desenvolva senso crítico sobre o que vê, sobre o que lê, sobre o que ouve, questionando sempre a validade das ideias apresentadas como verdades ou como verdades absolutas. Enriqueça seu vocabulário por meio de leitura atenta. No início, quando eu pedi para vocês se apresentarem, algumas pessoas falaram que pouco tem costume de ler, né? Assim, de ler um jornal, blog. Vocês procuram ler os blogs, assim, de notícias, essas coisas? Porque jornal a gente nem usa mais, né? Não tem mais nem acesso a jornal impresso. O negócio hoje é blog. Alguém já tem costume de ler livro, alguma coisa assim? Ultimamente que eu estou em casa sem trabalhar agora, por causa da idade, já li 3 livros. Nossa, que coisa boa, viu? Você pode citar algum que você leu aqui pra gente? Oi, seu Manuel, você pode citar o livro que algum dos livros que você leu pra gente? Gente. Oi, alunos. Oi. Opa. Por exemplo, Esperança para a Família. A internet tá bem ruim, viu? A Esperança é o quê? Eu não entendi o título do livro. Esperança para a Família. Importante é ler, né? Tem gente, eu não vou ler, tenho preguiça, mas é muito bom, você acaba conhecendo novas palavras. Quanto mais você lê, mais você sabe como escrever. Porque seu cérebro vai captando, né? Vai aprendendo, você vai lendo e vai vendo como é que se escreve, vai vendo como é que pontua. Quando você vai pôr em prática, já tá lá. Eu tenho o costume de ler, mas assim, vai lendo, daqui a pouco tá dando um sono, aí tem que parar. Gente, é o mal, né? Tem pessoas que não gostam de ler deitados, que diz que já começa a dormir. E eu só consigo ler deitada, acredita? Assim, quando eu também alguma coisa, só antes também era assim, mas agora também tô lendo deitado, um livro aqui, aí tem que ficar um pouco isolado, por causa do contexto do livro. Eu sei. Mas também começa a dar o sono, eu tenho que me esticar ali um pouco, levantar e tomar uma água, faltar um cafezinho, que volta a ler de novo. Gente, eu trouxe aqui uma questão para vocês me responderem. Ó. Assinale a alternativa que apresenta pares de homófonos. Então, eu quero que vocês me falem qual é a palavra que tem, quais são as duas palavras que elas têm a mesma pronúncia e a grafia diferente. Elas têm a mesma pronúncia, só que a grafia é diferente. Cela e cela. Muito bem. Temos o cela. Letra A, né? Não, letra A. Só que aqui ficou... É porque alternou aí. Mas eu falei o correto, letra A, opção A. Muito bem. Aí temos aqui a manga, né? Que pode ser a manga fruta e a manga de camisa, que elas são homônimas perfeitas, né? Ela tem a mesma pronúncia e a mesma escrita. Acidente e incidente é parônimos, né? Isso. O acidente o incidente é... Como é que é, meu Deus, incidente? O incidente é ficar ou tornar incidente, causar incidentes. Deixa eu ver bem aqui. É uma situação que altera a ordem normal das coisas. Enquanto que o acidente é como duas motos que se bateram, né? Uma moto e um carro, é algo grave que aconteceu. Enquanto que o incidente é alguma coisa fora da ordem normal que aconteceu. Olha, aconteceu um incidente na minha vida, perdi o emprego. Pronto. Isso é um incidente. Foi algo fora do normal que aconteceu. Bom, vamos falar agora sobre coesão e coerência. Em nossas interações, produzimos textos orais e escritos com diversas intenções.
Geralmente, pretendemos transmitir uma mensagem a fim de que sejamos compreendidos. Quando você escreve alguma coisa ou quando você está falando para uma pessoa, você quer que a pessoa te entenda, né? Você que a pessoa saiba o que você está falando. E a pessoa saiba a mensagem que você está querendo passar, né? Que ela compreenda. Quando você está escrevendo um texto, você tem que ter a coesão e a coerência. No entanto, há situações em que as pessoas, por motivos diversos, fazem questão de não serem claras o suficiente, omitindo ou misturando informações, articulando mal ou falando baixinho, confundindo o interlocutor. Utilizamos recursos que sejam capazes de garantir a expressão dos sentidos da significação. Esses sentidos são construídos na interação, garantindo a coerência ou incoerência do que dizemos. Sua evidência é notada naquilo que dizemos ou escrevemos, por meio de recursos lexicais e gramaticais que ligam palavras, orações e parágrafos, contribuindo para a coesão do texto. A coesão é a propriedade responsável por deixar todos os segmentos do texto articulados, relacionados, conectados. Para isso é preciso utilizar recursos lexicais. A gente tem aqui embaixo na frase, elas não ficaram boas. O que não ficaram boas? Você consegue identificar o que não ficou boa sem um contexto? Não, né? Você vai precisar saber de que se refere, né? Elas ficaram boas. A gente precisa do contexto para saber o que não ficou boa. Então, se você está escrevendo um texto e bota algo que não está fazendo sentido com que, se você não referencia, não explica direito, a pessoa vai ficar sem entender. De que ele está falando? Está falando sobre o quê? Não estou entendendo. Agora avalie as seguintes frases. Não medi corretamente os ingredientes das empadas. Elas não ficaram boas. Agora deu para compreender, né? O elas não ficaram boas está se referindo a quê? As empadas. As empadas que não ficaram boas. Então, você, quando vai escrever um texto, você tem que ter cuidado se você está deixando claro o que você quer passar. Porque se você que está escrevendo, você sabe sobre o que está falando. Mas a outra pessoa que vai ler, ela não sabe sobre o que você está falando, não sabe o sentido, né? A coesão favorece a articulação do texto e, no caso mencionado acima, evita a repetição. A palavra ela substitui empadas, deixando clara a referência, retomando a palavra empada sem precisar repetir. Então, quando você vai escrever também um texto, gente, tem que tomar muito cuidado com a repetição de palavras, né? Evitar esse repetir. A coesão é a propriedade responsável por deixar todos os segmentos do texto articulados, relacionados, conectados. Gostaria de mais um voluntário para ler esse texto aqui do circuito fechado para a gente. Um voluntário. Circuito Fechado de Ricardo Ramos, 1998. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo,
mesa e poltrona, cadeiras, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vasos com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara. Para você que leu, fez algum sentido esse texto? Não, porque teve sempre essa parada para poder acompanhar a ortografia e aí tira todo, como é que se dá o nome? A sequência de compreensão nas palavras, né? Muito bem. Aqui a gente tem só um amontoado de palavras, de coisas que a gente Isso. tem em casa. E aqui não tem uma coesão, não tem um desenvolvimento do texto. Então, esse texto aqui do Circuito Fechado, do Ricardo Ramos, é para exemplificar. Quando você for escrever um texto, você tem que ter cuidado para apenas não jogar as coisas. Não só jogar palavras sem ter uma ligação uma com a outra, né? Tem que ter um ligante, né? Tem que ter algo que junte essas coisas para que estabeleça o sentido do texto. Deu para compreender, né? Com esse exemplo? Sim. Ok. E a coerência. Temos aqui mais um exemplo sobre coerência. O macarrão gritou com uma grande nuvem cibernética do passado futurístico, mas quando um tijolo virou lasanha, este jacaré saiu voando e cantando na perna de paredes choronas. Deu para entender alguma coisa? Isso que eu falei? Isso que eu li? Vocês conseguiram compreender o sentido dessa frase? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Não tem Aí é coerência. confuso, né? Não tem coerência, né, nisso. Então, é mais um exemplo para mostrar que quando você vai fazer um texto, você tem que ter a coesão e a coerência. Porque se você só apenas jogar as frases lá, você não vai entender o que você está querendo passar, você não vai entender as coisas. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Você conseguiu compreender o sentido dessa frase? Obviamente, a mensagem transmitida não é inteligível, pois não há coerência semântica. O macarrão não pode gritar com uma nuvem, assim como o jacaré não pode sair voando e cantando. Por esse motivo, o texto é incoerente, não sendo possível apreender o seu sentido. E nós temos aqui, a seguir, reescreva o texto a seguir, eliminando as palavras repetidas. Faça as modificações necessárias. Eu quero que vocês vocês podem até fazer agora, vocês podem até tirar uma foto. Eu quero que vocês reescrevam e depois mandem para mim na foto desse texto aqui. Tem várias, quais são as palavras repetidas? Por meio dessa breve explanação, demonstramos como a coerência e a coesão são importantes para os textos e como nós as utilizamos em nosso dia a dia, sem nos darmos conta. No entanto, ao produzir um texto, é preciso levar em consideração o gênero a que esse texto pertence, para assim fazer as escolhas linguísticas mais adequadas a ele. Desse modo, podemos compreender porque coesão e coerência quase sempre andam juntos. Um texto com segmentos desarticulados dificilmente contribuirá para a construção de sentidos, ou seja, para a interpretação desse texto. Os candidatos a eleições, em todas as eleições, gastam milhões de reais para conquistarem a simpatia dos eleitores. Gente do céu! Ficou junto a explicação sobre a coerência. E o que vocês devem reescrever é a parte dos candidatos, viu? Os candidatos a eleições, em todas as eleições, gastam milhões de reais para conquistarem a simpatia de seus eleitores. Os eleitores, por sua vez, tendem a manifestar repúdio aos candidatos que gastam muito, pois acham que esses milhões de reais poderiam ser mais bem empregados. Se, em cada uma dessas eleições, os candidatos utilizassem os milhões de reais em obras de cunho social, certamente haveria, está escrito aqui errado, mais empatia na relação eleitor e candidato. Eu gostaria que vocês pegassem esse trecho aqui de os candidatos, a partir de os candidatos, até candidato no final, e reescrevesse aqui para mim agora,
E depois cada um lê como é que você reescreveu, né? Tirando essas palavras repetidas para dar um sentido melhor ao texto, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Todo mundo entendeu? É a parte dos candidatos. Repita novamente aí, gentileza. É porque aqui ó, houve um erro quando eu fui fazer um slide. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, gente. Natan, tua mãe tá me ligando aqui, olha. Vocês vão pegar esse texto, né? Aqui os candidatos. Ó, os candidatos a eleições, ok? Eu quero que vocês peguem esse trecho aqui e reescrevam, retirando essas palavras repetidas, escrevendo de uma forma que ele fique mais coerente, tá bom? Deixa eu só atender que tem uma pessoa que tá pedindo para entrar aqui na sala. Deixa eu ver como é que eu faço. Agora como é que eu faço aqui, meu Deus? Tem uma pessoa pedindo para entrar e eu não tô conseguindo ver, ó. Cadê? Aqui? Não, mas aqui é onde eu tô. Mas aparece aqui, não aparece. O que aqui? Hã? Mas eu não tô. Mas tem pessoa pedindo pra entrar, só tô vendo o barulhinho. Ah, tá. Gente, alguém saiu e entrou? Eu tô. Meu Deus. Eu saí agora há pouco, entrei porque fiquei mudo aqui. Aí eu entrei novamente. Alguém pedindo pra entrar, gente. Não, porque ficou mudo aqui. Aí eu fui lá pro link novamente. Ah, tá certo. Bom, olha. Voltando aqui, deixa eu só editar então pra sair, ficar melhor pra vocês. Deixa eu ir aqui no final, eu vou ficar melhor pra vocês escreverem. Vocês estão vendo aqui que eu tô mexendo? Estão vendo, gente? Sim, agora sim. Pronto. Fica melhor assim, né? Eu quero que vocês peguem esse trecho aqui, os candidatos. Aqui, ó. Esse trecho aqui, ó, que eu marquei. Quero que vocês peguem ele, reescrevam, retirando essas palavras que estão repetidas. Quais são as palavras que estão repetidas? Eleições, candidatos, eleitor. Tá muito repetido dentro desse trecho. Eu quero que vocês peguem, reescrevam e depois a gente lê aqui. Eu vou deixar desse jeito aqui pra vocês, enquanto vocês reescrevem, tá bom? E não é pra escrever mais não, é eleitor, candidato. Não, eu quero que vocês escrevam de uma forma que o texto fique coerente. Ó, os candidatos a eleições, em todas as eleições, não ficou repetitivo? Eleições e eleições? Eu quero que vocês reescrevam de uma forma que tá muito repetitivo, ó. De seus eleitores, os eleitores, repúdio aos candidatos que gastam muito, gastam milhões, okay? Vocês têm que procurar os candidatos a eleições, em todas as eleições, gastam muito milhões de reais. Como é que você poderia mudar o início dessa frase para não ficar repetido eleições e eleições na mesma frase aqui? É isso que eu quero que você reescrevam. Ó, já vocês estão com dúvida? Vocês entenderam? Entendi. Tô fazendo aqui. Quem terminar, avisa aí pra ler pra gente, viu? Vou deixar aqui, continuando compartilhando desse jeito pra vocês poderem ver, tá?
E aí, gente? Tô escrevendo ainda. Tá bom. Ó, vocês podem trocar palavras, ao invés de usar eleitores, candidatos, vocês podem procurar um outro sinônimo de palavra. Sinônimo de eleitor, outra palavra, viu? Quero que vocês reescrevam tirando essas repetições. E aí, gente? Pronto? Vamos? Gostaria de ser o primeiro a ler como foi que reescreveu. Alguém saiu? Foi, gente? Porque eu só vejo a tela aqui do slide. Deixa eu ver se estão me pedindo para entrar. Eu só tô vendo eu aqui. Ah, pronto. Deu certo, né? Estamos vendo? E aí, alguém... E aí, como foi que você reescreveu o texto? Posso ler o meu? Posso ler o mesmo? É o Manuel da Gama. Pode ler. Diga aí. Pode falar? Pode. Os candidatos gastam milhões de reais para conquistar a simpatia dos eleitores. Por sua vez, também manifestam repúdio aos que gastam muito, pois cada um utilizasse em obras de cunho social corretamente, haveria mais empatia na relação eleitor e candidato. Eu acho que eu acho que ficou meio duplo o sentido. Você poderia reler, só para mim tirar a dúvida. Por favor. Positivo. Os candidatos gastam milhões de reais para conquistar a simpatia dos eleitores. Por sua vez, tendem manifestos repúdios aos que gastam muito, pois cada um utilizasse em obras de cunho social corretamente, haveria mais empatia na relação eleitor e candidato. Eu acho que, tipo, por sua vez, estes quer se referindo aos eleitores, aí tira o duplo sentido, viu? Aí dá certo. Depois de por sua vez, aí você bote estes quer se referindo aos eleitores, aí dá certo, viu?
Porque aí ficou sem saber se estava falando dos candidatos ou dos eleitores. Se você botar estes, vai se referir a eleitores, aí dá para entender. Bom, de qualquer forma, foi bom. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar aqui com a Sim. gente? Fique à vontade. Os candidatos em todas as eleições gastam milhões de reais para conquistar a simpatia de seus eleitores. Por sua vez, tendem a manifestar repúdio aos candidatos que gastam muito, pois acham que esse dinheiro todo poderia ser mais bem investido. Se em cada uma dessas eleições os concorrentes utilizassem os milhões de reais em obras de cunho social, haveria mais empatia na relação eleitor e candidato. Muito bem. Eu gostei que você substituiu candidatos por concorrentes, só que quando você tirou eleitores e eleitores, só repetiu por sua vez estes, então você também tem que incluir o estes para se referir a eleitores, porque aí ficou sem saber se você estava falando dos candidatos ou dos eleitores. Viu? Você também poderia ter substituído. Porque foi rápido, eu não reli, né? Porque eu ia reler, né? Para substituir algumas palavras, né? Que não deu certo. Mas eu gostei muito que você substituiu. Lembrou de substituir candidatos por concorrentes, que deu muito bem. Mas outra pessoa. Mais alguém? Mais alguém? Acho que não, né? Vocês também poderiam ter substituído para conquistar a simpatia das pessoas. Aí depois os eleitores, por sua vez, tendem a manifestar o repúdio dos candidatos. Vocês também poderiam ter substituído, né? Ao invés de botar para conquistar a simpatia dos seus eleitores, poderia ter botado para conquistar a simpatia das pessoas e em seguida botar os eleitores, para não ficar repetido eleitores e eleitores. Mas eu gostei muito da forma como vocês fizeram e parabéns a todos que reescreveram, que tentaram. E o nosso último slide fala que a coerência e a coesão são importantes para os textos e como nós as utilizamos em nosso dia a dia sem nos darmos conta. No entanto, ao produzir um texto, é preciso levar em consideração o gênero a que esse texto pertence, para assim fazer as escolhas linguísticas mais adequadas a ele. Então, como eu falei, até a gente falando, a gente acaba fazendo as adequações, a gente faz a coesão e a coerência sem perceber no nosso dia a dia, porque se você está falando alguma coisa, você quer que a outra pessoa entenda você. E quando você vai escrever, é só ter um pouco mais de atenção para adequar o que você está falando para outra pessoa entender. Vou mostrar agora outras coisas aqui para vocês. Bom, deu para compreender o assunto? Eu sim. Bom, eu vou mostrar agora para vocês a apostila que está na plataforma, tá bom? Que tem todo o assunto completo, tem mais explicação, tem exercícios também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem ler mais um pouco, está lá. Deixa eu só botar aqui para compartilhar, para a gente dar uma olhada na apostila. Só um minuto. Vocês estão vendo, gente? Na apostila? Gente? Sim. Sim, professor. A apostila de comunicação e expressão tá lá em arquivos, nos arquivos em PDF, viu? Aí tem a apresentação aqui, todo o sumário, o assunto que a gente já viu hoje, a comunicação e a expressão, é a construção e a expressão das ideias, vem falando aqui sobre a linguagem, a comunicação, viu? Vocês já viram, língua e fala, que a gente estudou. Tem exercícios também, tá? As funções da linguagem que a gente viu. Coesão.
ok? Só para mostrar que vocês têm lá esse outro material disponível. Vocês já tinham olhado na plataforma hoje? Não. Não, né? Eu vi a atividade que a senhora mandou ver. Pois é, bem lembrado, Francisco. Eu coloquei, já está disponível a atividade até dia 15. Deixa eu ver, dia 15 até quinta-feira. Até quinta-feira tá valendo essas atividades para vocês. São coisas bem fáceis sobre os assuntos que a gente estudou nessa aula. É um tema bem fácil, vocês não acharam, não? Sim. Tema bem fácil. Aí tá lá as atividades, vocês respondam. Qualquer coisa é só me perguntar no privado, tá bom? Que eu tiro dúvidas de vocês. E qual era a outra coisa que eu falei que era pra vocês me lembrar no final? Que eu tava com... Ah, sim. Pra gente marcar... O meu combinado com o Cláudio foi pra gente marcar uma aula durante a semana pra mim terminar a disciplina. Que, como de português a carga horária é menor, eu queria dar uma aula com vocês durante a semana à noite. Qual a disponibilidade, qual o dia que vocês podem à noite? 7h30, 8 horas, 7 horas, qual horário que vocês querem? Pode ser a partir de 8 horas, pra mim, né? 7h30. Pra mim 8 horas eu tenho a noite livre. Aí, né, vocês que fazem, se vocês quiserem 8 horas, acerta 8 horas, se quiserem 7. Mas, por exemplo, começa 8 horas e é 4 horas de aula. Não. Vocês perceberam, hoje ainda é 10h30, a gente começou 8 e pouco. Não é... Português é um assunto mais relax pra você. Pode ser, professor. Pode combinar aí. Qual dia? Escolha o dia aí pra você, bom. Terça pra mim não dá. Quarta-feira? O que vocês acham quarta? Pode ser. Quarta-feira, 8 horas da noite. Combinado. Quarta, deixa eu ver qual é o dia. Quarta-feira é dia 14. Então, ok, né? Todo mundo, 8 horas da noite. Acredito que 8 horas já tenha dado tempo todo mundo chegar em casa, tomar aquele banho, comer alguma coisa, né? Isso. Bom, eu sugiro que vocês olhem na plataforma, vejam o material, o vídeo que eu vou botar. Deixa eu só parar aqui, pausar a gravação.